Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma notícia que está percorrendo a internet e que todo mundo ficou meio chocado ao saber, que é a notícia de que o Johnny Depp supostamente agrediu a ex-mulher Amber. A atriz e modelo pediu o divórcio alguns dias atrás e agora ela foi lá no juiz e mostrou uma foto de uma suposta agressão que o Johnny teria feito com ela, jogando o celular no rosto dela, no qual formou um hematoma, e que eu vou estar deixando a foto aqui para você ver e analisar vários pontos aqui nessa história. Saiu num site que não é muito confiável, digamos assim, essa história da Amber, que ela teria falado que o Johnny agrediu ela e vinha agredindo ao longo do casamento. Só que, como eu já disse, esse site não é muito bom, porque já tinha publicado de que a Angelina Jolie estava sofrendo de anorexia, se eu não me engano, uma coisa assim, e que até mesmo a Miley Cyrus, eu não consigo falar essa palavra, teria morrido em um acidente de carro, e isso é óbvio que não é verdade. Então assim a gente ficou meio cabreiro. Só que apareceu a foto da Amber com o rosto machucado e disse que o juiz deu a permissão assim de que o Johnny não pode se aproximar dela por alguns metros, assim, acho que quase 100, 90 e alguns quebrados. Então a gente fica meio... Só que, tipo, é uma notícia que veio tão de repente. É uma coisa que a gente não esperava, porque o Johnny é aquela pessoa que você via indo nos hospitais. Recentemente ele se vestiu de Jack Sparrow e ia visitar os pacientes e parecia um cara super foda, tipo, legal, companheiro, que ajuda e essas coisas assim. Não parecem aqueles artistas egoístas. Só que com essa notícia é óbvio que, se for verdade, ele vai perder milhões e milhões de fãs que admiravam ele, porque a agressão é uma coisa que não se faz, e quem faz é um monstro e deve ir pra cadeia sim, independentemente de quem for. Só que vamos aqui a alguns pontos. Primeiro, do lado do Johnny. Como a gente não tem tantas provas, o Johnny pode ter batido com o celular nela, ou agredido? Pode. Ele pode ter pago ela pra não falar nada? Pode. Só momentos, nenhuma ex-mulher dele, até com qual ele já teve filhos, denunciou ele por tal motivo. Ele nunca foi suspeito de tal coisa. Se ele pagasse, eu acho que a mulher não iria ser tão estúpida ao ponto de receber o dinheiro e ficar calada. Tipo, pode acontecer por medo, pode sim. Só que eu acho, assim, na minha opinião, que se tivesse acontecido com as anteriores, ela poderia muito bem ter se abrido ao tribunal com o juiz e a gente já saberia se ele é esse tipo de pessoa como maltrata a mulher. Pode ser uma coisa que aconteceu somente agora, que ele sentiu, digamos, uma raiva somente agora. Pode. Só que é realmente estranho. Tipo, hoje em dia é muito difícil você confiar na mídia, porque a mídia pode inventar muitas coisas e os atores, todo mundo, se até mesmo uma pessoa normal inventa as coisas para conquistar dinheiro ou não, só por inventar mesmo, é muito difícil acreditar. Imagine lá pra fora, então é pior ainda, porque eles estão acostumados a atuar e muitas dessas coisas. Então assim, é muito difícil mesmo. Só que eu acho que tá muito cedo pra acusar qualquer lado que for ou defender qualquer lado. É óbvio que se ela estiver certa,
O que me parece, assim, difícil de ter acontecido, do Johnny ter batido nela. Só que é óbvio que pode acontecer, sim. Então, não sei, velho. Meu cérebro não consegue raciocinar muito direito essa informação, porque o Johnny não parecia mesmo ser esse tipo de pessoa. Só que, como eu disse, ator sabe interpretar, sabe fazer de um jeito, e ele pode ter fingido ser uma boa pessoa, ter atuado ser uma boa pessoa. Pode ter enganado a todos, pode. Só que ela também pode ter feito isso para ganhar dinheiro, mesmo ela sendo rica já, maravilhosa, ela pode ter feito isso, porque existem milhões de pessoas que fazem isso pela mídia, pelo dinheiro, mesmo já tendo o seu ganho e não precisando. E é claro que existem muitas pessoas assim que fazem só por fazer também. E se ela fizer isso, se tipo for só por fazer, ela vai estragar a carreira dele, digamos assim, porque os fãs já não vão pensar nele da mesma maneira de antes. Simplesmente eu vejo assim que, tipo, ao ver a foto do Johnny agora, não sinto o mesmo amor que eu sentia antes, digamos assim. Só que, tipo, é porque, tipo assim, você olha aquela foto e pensa, tipo, ele foi acusado de ter batido numa mulher. Você vai ficar com o pé atrás? Vai. Entendeu? Então, só que tem muitos motivos, tanto para defender ele, tanto para defender ela. Tem fotos dela chorando no carro, supostamente, que teria sido após ir lá falar com o juiz. E o Johnny ainda não se pronunciou ainda, até porque a mãe dele, antes disso acontecer, morreu 3 dias antes. Então, tipo, eu acho que ele estaria muito abalado até pra fazer uma coisa dessas, pois a mãe dele tinha 81 anos e morreu há 3 dias antes disso acontecer. E, tipo, ele pode ter ficado com raiva, ter batido nela. É óbvio que isso não tem perdão, não tem uma justificativa para bater em uma mulher ou qualquer pessoa que seja, qualquer ser vivente, seja qualquer forma de vida, um animal não merece ser tratado, não tem explicação, não tem justificativa para um ato agressivo. Então, tipo, eu fico muito triste mesmo de pensar que ele faria uma coisa dessas e que enganou todo mundo. E tem até agora dizendo que ele estava consumindo muito álcool e crack e que você estava chegando em casa, tipo, quase nunca estava sóbrio. A Amber disse, pelo menos é o que os sites estão alegando, pelo menos aquele site. E tipo assim, isso pode acontecer porque já aconteceu com muitas pessoas, muitos artistas famosos, de se meterem com drogas e fazerem agressões. Pode acontecer sim, mesmo não parecendo ele esse tipo de pessoa. Mas vale lembrar do caso do Michael Jackson também, onde a mídia falava e o juiz também declarou que ele era pedófilo e abusava de crianças, mas depois dele ter morrido por causa disso, digamos, a criança que foi, digamos, suposta vítima foi lá e desmentiu tudo, sendo até porque, tipo, né, não teria por que ela mentir agora. Então, tem várias coisas aí também. A gente não tem uma certeza absoluta até agora. Eu quero muito que o Johnny se pronuncie. Eu sei que é, tipo, impossível, se ele ter feito isso, ele pegar e confirmar. Eu acho muito difícil mesmo de acontecer isso. Só que, velho, é foda, é muito foda. Nunca mais você vai saber que, tipo, quando você assistir um filme, você vai ver aquele ator como aquele personagem, que talvez seja um personagem favorito seu.
e ver aquele ator, você vai lembrar, tipo, ele fez isso, ele bateu em mulher, de verdade. Isso machuca muito. Eu estou muito decepcionada, mesmo sem saber. Eu acho que ainda é muito cedo, como eu disse, para criticar, para ofender. Eu vi muitas coisas no Twitter, no Facebook, muitas palavras dirigidas ao Johnny, também a Amber, tipo, agredindo um de ser mentiroso, o outro por ser agressivo e tal. Só que assim, gente, a gente não tem como saber se foi verdade ou não e a quem a gente pode acusar, quem a gente não deve odiar, digamos assim. Tipo, é óbvio que se ele bater nela, a gente não tem como a gente gostar dele e ele vai perder toda a credibilidade que ele tinha. Só que é uma coisa bem complexa, porque somente quem sabe o que aconteceu são eles. E a gente sempre vai ficar nessa eterna dúvida do que aconteceu ou não. É difícil. E assim, eu acompanhei alguns eventos nos quais os dois estavam juntos e esse site disse que eles estavam tendo uma crise desde praticamente do começo assim do relacionamento, que eles estavam tendo muitas briguinhas, digamos assim, por, digamos que parte de ciúmes do Johnny e essas coisas, esses pequenos boatos assim. Só que nesses eventos as fotos mostram o contrário. As fotos mostram uma Amber mais sorridente, no qual ela fica olhando fixamente aquele olhar apaixonado para o Johnny. E eu acho que assim, se ela falou que isso aconteceu durante todo esse relacionamento, eu acho que uma vítima não olharia com um olhar apaixonado para o seu agressor. Ela pode ter sido paga para fingir? Pode. Mas eu acho que a gente sabe diferenciar um olhar meio magoado de um olhar apaixonado. Eu vou deixar algumas fotos passando aqui para vocês verem como ela olhava. E a gente viu recentemente ele tocando aqui no Rock in Rio com ela, que estava sempre presente e estava fascinada, cantava e estava muito feliz, pelo menos é o que parecia. Então, o vídeo recentemente sobre os cachorros, até os dois juntos ali, é muito, sei lá, muito bizarro mesmo o que aconteceu. E, poxa, muito complicado. Eu não tenho palavras para descrever. Eu só sei que meu sentimento, meu coração está muito apertado. E cada vez que eu leio sobre isso, que eu lembro sobre isso, eu começo a lacrimejar, assim como tá acontecendo agora. É muito ruim ter essa sensação, porque eu admirava muito ele. Então, e saber que ele é suposto agressor da sua própria ex-mulher. E, assim, quem agride qualquer ser vivo, não importa se é pessoa, se é animal, qualquer coisa, deve ser preso. E quem agride é um baita monstro, que deve ser detido sim, e que não merece um pouco de respeito, um pouco de piedade, não merece nada. Então, se o Johnny fez isso, velho, eu tô muito, muito magoado. É impossível descrever o tamanho do desgosto, da decepção que eu vou ter. E eu tenho uma camiseta do Piratas do Caribe. Eu acho que por ter ele ali, eu acho que eu não vou conseguir vestir mais. Porque cada vez que eu olhar, eu vou lembrar desse terrível acontecimento no qual ele fez. E, tipo, lembrar que, meu ídolo foi
um agressor agrediu a própria ex. É tipo imperdoável mesmo. Mas como eu disse, por enquanto eu acho que ainda é muito cedo. E é uma história bem complexa, bem estranha, e que eu acho que vai demorar muito tempo para eles processarem tudo e a gente ter direitinho como foi que aconteceu tudo. Então, só basta esperar para ver o que vai acontecer, esperar que o Johnny se manifeste, até porque agora ele está ocupado e também tem toda aquela coisa de que a mãe dele morreu recentemente. Então, né, não dá pra querer que ele se manifeste de imediato, assim. Mas, então esperamos que eu peço que isso não seja verdade. Não é que eu não goste da Amber, mas é que o Johnny pra mim era uma pessoa fantástica e eu fico muito triste de saber que ele possa ter feito isso. Então eu quero que isso seja uma baita mentira da mídia e que, sei lá, que a Amber tinha... Não sei, velho, eu não quero julgar a Amber também, porque não adianta nada julgar alguém e isso é errado. Eu não a quero julgar por nada. Então, mas eu gostaria que isso fosse mentira e saber que o meu Johnny Depp não é um agressor e que ele é uma pessoa boa sim, por mínimas que sejam as chances, com todas essas notícias e essas fotos que se dizem comprovar o fato. Só que tem também no site umas fotos de uma festa 2 dias depois, na qual ela não tem nenhum hematoma. Então é meio estranho, bem estranho na verdade, mas que deixa muito triste. E esse fato é horrível. Só uma correção. A Amber não falou que ele usava crack, mas sim cocaína. Eu falei errado aqui, dei informação errada, mas estou corrigindo agora, ok? Quero pedir perdão então, pessoal, se eu agredi alguém, se eu deixei alguém triste com esse assunto, mas eu precisava aliviar um pouquinho, falar sobre isso com vocês. E eu acho que o vídeo ficou um pouco extenso. Eu falo muitas palavras repetidas, mas é que esse assunto realmente não se desenvolve comigo. Eu já não falo muito bem. Imagine um assunto assim, tão complexo e que me dói e que me faz pensar tanto e não sai direito as palavras. É muito complicado mesmo. Então eu quero pedir desculpa para vocês se eu falei, se vocês ficarem tristes comigo. Mas deixem nos comentários as suas opiniões sobre esse assunto, sobre esse acontecimento, o que vocês acham que aconteceu ou não. Então, eu só peço que não fiquem bravos comigo. Eu sei que muitas pessoas vão rejeitar a minha opinião, vão ficar bravos comigo por causa dela, vão falar que eu estou defendendo o Johnny por causa que eu gosto dele. Mas não, pessoal, eu estou falando aqui. Eu não estou defendendo nenhum nem outro, nem mesmo acusando. Eu não estou do lado de ninguém. E se o Johnny for realmente acusado, todo o respeito que eu tinha por ele se acaba. E milhões de pessoas também, porque ninguém merece respeito sendo um agressor, sendo um monstro, ok? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu acho que já ficou muito grande e chato. Eu acho que vocês não vão conseguir assistir nem a metade. Mas se você chegou até aqui, parabéns por me ouvir falar tanto. E perdão mais uma vez. Eu acho que eu errei aqui.
Então, se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Mentira, gente, dá só o like, ok? Mentira, vocês que sabem. Enfim, compartilhem esse vídeo se vocês concordarem com a minha opinião ou quiserem que alguém veja. E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos com mais alguns DIYs que eu irei fazer, algumas opiniões sobre até o novo álbum do Red Hot que saiu aí, as músicas eu vou ouvir e mostrar para vocês a minha reação. Então, eu espero vocês no próximo vídeo, ok? Até mais! Falou!